começando agora o programa que a gente vai virar na verdade é um podcast, formato podcast, mas a convidada me questionou. Esse podcast tem nome? E até então a gente não tem um nome para esse podcast. E eu gostaria muito de saber de vocês depois aí, se tem alguma ideia de nome, até colocar nos comentários aqui, vai ser bem legal pra gente. Qual seria o nome legal de podcast que a gente deveria colocar no nosso programa aqui, do Training for Health? Então, vou apresentar agora a nossa convidada de hoje, que na verdade é a nossa parceira, trabalha junto com a gente a partir de agora, essa semana ela começou com a gente, que é nutricionista na parte de esportes e emagrecimento e estética, ela, Júlia Morim. Olá, primeiro agradecendo, né, ao Flávio, à equipe, a oportunidade e vamos lá sanar essas dúvidas, né? Ótimo. Quais são as dúvidas, né? As dúvidas mais comuns em consultórios de nutrição. O que as pessoas mais têm receio ou dúvidas mesmo em relação a um comportamento alimentar, a uma mudança de comportamento alimentar, o que comer, o que não comer, se aquela dieta faz sentido ou não para ela. Então, as dúvidas são inúmeras. Eu vou começar com certeza, uma das mais faladas nos últimos 10 anos, que é o quê? O jejum, Júlia. Me fale um pouquinho sobre o jejum intermitente. Essa, vamos dizer assim, grande dúvida da maioria das pessoas. Tem pessoas que faz e tem algum resultado, outras fazem e não tem resultado. E como é que funciona isso? Com certeza. O jejum, vamos lá. Jejum de manhã. Às vezes o jejum de manhã. Por que fazer jejum de manhã? Me fala. Então, ó, o mais comum, É o pelo que eu mais comum. percebo, a galera fala assim: ah, tô fazendo um jejum intermitente. Então, eu jantei ontem 9 da noite e vou ficar X horas sem me alimentar, só vou almoçar. Sem Sim. café da manhã. E muitas vezes ainda colocando exercício no meio também. Ah, vou fazer um aeróbico em jejum, acordo, faço aeróbico. Mas, na verdade, assim, não vejo muito sentido, né? Pensando na minha Sim. parte prática, mas como que é a sua conduta no consultório? Inclusive, muito paciente chega e fala: não tenho o costume de comer de manhã, não como de manhã. E aí a gente tenta inserir ali uma coisa, uma fruta, alguma coisa que seja para quebrar esse jejum, porque não é legal. Por exemplo, o que a gente costuma falar? Qual que é a refeição mais importante do dia? Café da manhã. O café da Desde manhã. sempre escuta isso, desde a Sem avó, da dúvidas. mãe, O é café da isso. manhã é a refeição Mas mais por quê? importante. Por que o café da manhã é importante? Porque é a hora que o nosso corpo está preparado para receber refeição, para receber energia. Sim. O intestino acordou, está com maior digestibilidade, e ali a gente tem uma mais eficiência, né? A resistência à insulina está mais eficiente nesse momento Isso é um ponto para importante. receber os alimentos. Isso é Então, importante. teoricamente, a digestão é muito melhor no período da manhã e as pessoas estão em jejum e esse jejum ele tende a atrapalhar ou por que não fazer de manhã? Me explica melhor. Atrapalha porque, por exemplo, a pessoa não vai comer de manhã. Tá. E aí vai surgir ali picos de fome. Hum, Aí, por exemplo, o pico de fome dela vai ser ou à noite, na hora da janta, hum, ou na hora do almoço. Que ela vai tá. ficar ali avarada, não Sim. comeu a manhã inteira, e aí ela vai querer comer a mais, ou no almoço, ou vai chegar na hora. Ela segurou o dia inteiro, vai chegar na Sim. hora da janta, extrapolou, comeu o que não podia, Uhum. comeu até alimentos que não são tão legais. Por exemplo, ela comeu o jantar, extrapolou na janta e comeu doce depois, aí depois comeu o biscoito que tinha ali, aí comeu, já puxou o suco, já puxou refrigerante, já puxou N alimentos que ela viu pela frente. Entendeu? E Entendi. aí já não fica tão legal. Então, isso daí, com certeza, essa comer demais essa parte da noite ia atrapalhar um processo de Sim, emagrecimento, por exemplo. atrapalha tanto o emagrecimento Uhum. quanto a metabolização, Tá, então, né? pensando num processo de jejum intermitente, as pessoas estão, na sua opinião, errando em fazer, quando faz jejum, fazer de manhã ao invés de fazer período da tarde para a noite e acordar e sim fazer uma boa refeição? O jejum em si já não é tão adequado, né? Hum, Mas se for fazer, se for o caso, seria melhor fazer à noite, né? Que o nosso corpo está preparado para dormir. hum. Então ele já não vai estar preparado para gastar tanta energia assim. Nosso corpo gasta energia quando a gente dorme, mas não tanto quanto a gente acorda. Interessante. Então, pensando num jejum, já que as pessoas, muitas delas querem fazer ou têm alguma experiência já, porque tentaram e conseguiram ou não, e às vezes é sustentável para ela ou não, também é muito individual. Vai de corpo para corpo. Mas me fala direitinho, essa pessoa lá, ela tá disposta a fazer um jejum por algum motivo que seja, ela comer no período da manhã, comer à tarde
e evitar alimentos à noite, fazer o período de jejum à noite para de manhã é mais indicado, é isso? Seria o ideal. Seria para quem faz jejum. Para quem faz Ótimo. jejum, Uma outra pergunta. Pensando no processo de emagrecimento, o jejum ele se mostra mais eficiente para quem faz jejum do que uma pessoa que come de uma maneira um pouco mais contínua durante o dia ou não? Não tem diferença. Não tem Não diferença. tem diferença. Na verdade, se a pessoa faz jejum, às vezes ela acaba até ingerindo menos calorias do que ela precisa. Aí ela não vai emagrecer. Ela vai perder massa muscular. Ah, esse é um ponto importante. É, Então a pessoa perde massa muscular porque está deixando de comer alimentos sim. por causa do jejum. É porque a gente faz o cálculo da taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que a pessoa precisa ingerir no dia a dia dela. Sim. E se ela deixa de ingerir aquela quantidade, ingere até menos do que precisa, acaba perdendo massa muscular, que é o que mantém a massa muscular, né? Exato. Esse é um ponto de vista interessante na parte prática. Sim. Eu acredito bastante nessa corrente, né, dessa Com certeza. informação. E para emagrecer, a gente precisa ganhar massa. Sim, que é o processo de emagrecimento na real é essa, né? Você Sim. estimula o quê? Manter ou otimizar a massa muscular, ganhando massa muscular, porque hipertrofiar sim é emagrecer, porque Sim. não é o quanto de peso você tem, Sim. mas o quanto de gordura corporal, pensando Exatamente. num protocolo ou até numa população específica, o quanto você está ideal para sua forma física, seja você mulher, jovem, criança, adolescente, homem, a idade interfere muito. Tem uma porcentagem ideal para homens e mulheres. Eu acho que esse é o foco, né? Trabalhar sempre em cima Com disso, certeza. manter a massa Sim. muscular. E o percentual de gordura. Que Com para certeza. mulher é quanto, geralmente, Girinha? Normalmente, Dessa é uma pergunta muito comum no consultório. Quanto que é uma porcentagem de gordura ideal para ideal para mulheres? mulher. Ali no máximo, né? No máximo e no mínimo, vamos dizer assim, pensando num físico atlético e um físico saudável. Pensando num físico saudável, ali 25% de gordura, Tá legal já tá para legal, é o mulher. ideal. Bacana. Uma mulher com um físico um pouco mais atlético, assim, quase. Ali por Atlético que eu volta falo na questão estética. dos Até 10, 15%. 10, 15%, que é extremamente difícil chegar, né? Já Bem é difícil. Bem difícil. Mas uma mulher que treina numa academia e tá buscando um corpo, assim, muito bem fisicamente, qual seria uma margem para ela chegar em porcentagem de gordura? Ali nos 20% já fica um corpo bem legal. Bem legal, né? 20% Já é fica ótimo. bem. Acredito bastante nisso. Sim, Fica com bacana. certeza. E para homem? Para homem, ali por volta, para um físico legal, você Sim. fala. Ali por volta de uns 13 a 15. 13 a 13 a 15% 15% já fica já é bem atlético, bem. né? Mas pensando em saúde, vamos dizer Em assim, saúde, ali por volta dos 20% já também 20% já está bacana, já está acima da média em relação à Sim. população geral. Assim. Isso é bacana. As pessoas elas chegam a te perguntar isso em consultório, qual a porcentagem de gordura ideal? Dificilmente. Acho que o conceito ainda é muito no peso, né, Julia? Infelizmente, né? Infelizmente, o pessoal ainda foca bastante na balança, que não é um parâmetro, assim, muito Fidedigno. fidedigno. Uhum. Porque varia também de acordo com o quanto de massa muscular ela tem, a retenção de líquidos. Às vezes sobe um pouquinho o peso na balança, a pessoa já fica, meu Deus, eu engordei, Sim. e fica preocupada. Aí, às vezes, nem é isso, né? Nem é isso. Que é o que a gente fala, a gente pega 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, coloca um do lado do outro, para ver, né, a quantidade de diferença que tem. 1 quilo de gordura tem muito mais Volume. volume. E quando você para comparar, a quantidade, quando a pessoa ganha 1 quilo de músculo e perde 1 quilo de gordura e não perdeu peso, ela fica sem entender, né? Abismada. Ela fica abismada. Porque acha que nem emagreceu. Sim, E, na mas na verdade, verdade, um baita resultado. sim. E já colocando uma outra pergunta, deve ser comum em consultório. Acho que deve aparecer bastante para você. Fala assim, Júlia, eu tô com o meu peso aqui, você viu agora, tá tantos quilos. Quanto tempo eu levo para emagrecer 5 quilos? Eu consigo em um mês? Meu, é muito. É comum, né? Depende, varia de corpo para corpo. Tem gente que tem Tá. muita facilidade de perder e tem gente que não tem facilidade. Mas também, normalmente, quando a pessoa está ganhando, nessa busca da hipertrofia, quando a gente fala, a pessoa está buscando ganhar massa e perder gordura. Sim. A pessoa não vai perder peso. Não pode perder peso de maneira muito agressiva. A não sei se seja muito Sim, peso. mas, por exemplo, 5 quilos. Não é fácil, né? Não. Pensando num processo de emagrecimento de uma pessoa obesa De em uma um pessoa mês, É 5 quilos é possível? É possível? É possível. É possível.
É possível perder, É possível. pensando na parte fisiológica, né, do processo Sim, de emagrecimento. sim. É uma mudança, assim, Porque, por bem exemplo, a importante. gente já vai, quando a pessoa obesa já começa o tratamento nutricional, ela vai se alimentar bem, a microbiota intestinal vai mudar, o intestino vai começar a funcionar melhor, o metabolismo vai melhorar, então ela vai emagrecer. Ótimo. A gente falou muito da parte psicológica, da parte fisiológica agora, né? Sim, Se é possível perder esse peso durante esse período. Dessa é uma pergunta muito comum no consultório, porque eu vejo isso também no treinamento. A pessoa chega assim, eu queria emagrecer 8 quilos em 2 meses. É possível? Esse tipo de coisa é muito comum no nosso dia a sim, dia. sim, Mas eu acredito muito, eu vejo isso, que a parte do comportamento, da mudança de comportamento, tanto no exercício quanto na alimentação, é o grande desafio dos profissionais de saúde em acompanhar esses indivíduos. Me sim. fala aí, como é que você aborda uma pessoa, que nem eu cheguei agora para você e falei, Júlia, eu quero emagrecer 10 quilos em 2 meses. O que você ia falar para mim? Qual seria uma conduta de um nutricionista pensando nessa grande dificuldade, nessa perda de peso tão absurda em pouco tempo, para uma pessoa que está fora do peso, então o comportamento dela já está mostrando que ela Já não está bem. a pessoa está bitolada, com O que certeza. acontece? O que você falaria para mim agora, se eu tivesse te perguntado isso e tivesse essa situação? Eu iria abordar essa explicação da balança, né? Que a gente não pode levar em conta o peso da balança, que às vezes a fisionomia do nosso corpo mudou, a fisiologia dele mudou, mas na balança não mudou nada. Então, o parâmetro que é legal da gente comparar também é por foto. Que Tá. às vezes a pessoa não vai ver diferença ali na balança. Ela Aham. perdeu, 10 quilos de gordura, Sim. mas ganhou músculo. O Tá. peso dela não vai mudar. Não vai mudar muito. Sim. Mas a grande pergunta é assim, né? Colocando numa relação dia a dia. Qual que você falaria para ele ter uma noção de realidade do que ele deveria fazer para começar o processo de emagrecimento sustentável para ele? Eu coloquei uma pergunta absurda: 10 quilos em 2 meses Sim, para uma pessoa que está com sim. sobrepeso. Primeiramente começar aos poucos, né? Como Que que seria esses nada poucos? de repente. Como seria aos poucos? Como você me convenceria que eu não Colocar poderia ficar nessa ansiedade exacerbada? metas alcançáveis, né? Ah, ótimo. Alcançáveis, com Perfeito. certeza. Você Não dá para avaliar colocar uma meta, 10 quilos em 2 meses é muita coisa. é muita coisa. Me Principalmente convence, variando de então, corpo me para corpo. convence, sou seu paciente, me convence que eu tenho que mudar esse meu pensamento de 10 quilos em 2 meses, porque eu vi uma dieta na Tititi, e a Titi garantiu que eu fizesse essa dieta da sopa louca lá, eu ia emagrecer 10 quilos num mês. E eu vim aqui para poder fazer, porque eu tenho um pouco de noção, eu falo assim, eu quero fazer com um acompanhamento porque eu não quero ficar doente. O que você falaria para o Flávio com sobrepeso? Vai variar muito de corpo para corpo. Aham, Vai variar muito de corpo para corpo. E uma dieta específica de um lugar X que você tirou não vai ser a dieta para você, entendi. individualizada para você. Emagrecer, principalmente. Então Tem você está muitos. afirmando que as dietas que você vê no Google procurando quer emagrecer rápido não funcionam, é Não, isso? não funciona. Por que não funciona? Porque não é específico para o seu corpo. Uhum. Varia muito. A dieta vai variar muito, A dieta da especificamente. Anitta não funciona para mim? Não, a dieta da Anitta. Aí você me quebrou, meu. Mas fala aí, a dieta da Anitta serve para alguém ou não? Vai servir para ela. Para Anitta, por quê? Porque é específico pro corpo dela, pro biotipo dela. Uhum. Foi pensado para ela, para a saúde dela. Em relação ao treinamento que ela já Se faz. ela tem alteração bioquímica, também é Sim. olhado de não só o pensado no físico, Uhum. não é só estética, é pensado em saúde também. Tá. Então, a dieta da Anitta nunca vai Servir para mim. servir para você. Infelizmente, né? É, Que pena. entendeu? Seria tão mais barato pegar no Google. Sim, Não, mas o investimento com o nutricionista eu vejo há muitos anos como algo extremamente necessário para quem está buscando saúde e também estética, né? sim, Eu com acredito certeza. tanto nisso porque eu sempre trabalhei em conjunto com o nutricionista. Sempre, sempre, sempre. Agora tem você no nosso time também que vai ser muito, está agregando bastante já, mas essa união do treinamento físico, do exercício físico, junto com uma nutrição que entende de exercício, com certeza eu vejo na prática que faz muita diferença no acompanhamento. Faz. Muita diferença na parte de quê? De transmitir esse conhecimento para os nossos clientes e eles Sim, começarem a ver resultado neles e acreditarem que eles são capazes de sim. conseguir um bom resultado E físico e qualidade de estético. vida, né?
Com Qualidade de certeza. vida, Sempre. longevidade. E outra coisa também que eu vou te perguntar, que com certeza é algo que vai 90% dos pacientes devem perguntar, acredito eu. Que é o quê? Eu tenho que parar de tomar minha cervejinha final de semana, eu preciso parar de comer minha pizza de sexta-feira à noite para poder emagrecer. Eu quero emagrecer, mas eu não quero largar minha pizza nem minha cervejinha de final de semana. O que que eu faço? A gente sempre precisa se atentar à quantidade, porque o que acontece? São alimentos que vão desacelerar o metabolismo da gente, porque são alimentos que eles sobrecarregam o metabolismo, a metabolização. Então, o principal é não proibir. Esses alimentos eles nunca vão ser proibidos. Uhum. Quantidade. O Quantidade. segredo é a quantidade que você vai ingerir. Se você tem trabalhar autocontrole, né? É o Uhum. principal. Você tem que trabalhar esse autocontrole. Não é, eu vou beber uma cerveja, bebe uma, duas. Não precisa beber achando que o mundo vai acabar Não amanhã. posso Ou beber comer 10? a pizza inteira. Não pode ser 10 cervejas? Então, Não, você bebe 10? não bebo. Bebo uma ou duas. Já tô feliz. Se eu beber uma de 600 Sim. que eu gosto, eu já Você fico tem que feliz entender e que tudo não certo. é para exagerar, é para você matar a vontade ali. É o prazer do É o prazer alimento, de. de uma companhia social, ali de um Sim, amigo, de um é o familiar. É o momento. momento. E a comida ela faz parte disso, né? Ela traz Sim, memórias afetivas muito importantes na nossa vida. sim. Desde uma pizza Desde a sexta-feira à infância, noite, né? desde a Isso. infância, o docinho ou o bolinho da avó. Sim, Então são coisas que muitas vezes a gente não. As pessoas elas acham, não acreditam que tem que tirar. E você já respondeu, não é a quantidade. E a quantidade, com certeza, ela faz uma grande diferença no quê? No autocontrole, que é sim. comportamento, que é o que a Comportamento. gente trabalha direto no nosso trabalho, que Sim, a gente faz, né? As condutas que a gente tem aqui relacionado ao comportamento é muito voltado para isso. Que não é 8 ou 80, dá para ter um meio termo dá. em Com certeza. todas as áreas. Exercício e alimentação não é diferente. Sim, Então, nossa pizza de sexta-feira à noite pode continuar. pode, com Pode comer o quê? Um certeza. ou dois pedaços, na boa, geralmente um ou dois. Um ou Três, dois. depende da pessoa. Três é depender do objetivo, né? Sim, sim. E, Bacana. e o recheio, né, que vai colocar ali, dá pra gente trabalhar também uma redução de danos, Tá. que é super Interessante. interessante, Como poderia reduzir os danos em uma pizza de sexta-feira à noite? Por exemplo, a gente troca a pizza de queijo, pizza de Tá. 4 queijos, por uma pizza de frango, ele já vai ter a proteína junto. Já Interessante. vai ajudar bastante tanto na saciedade, né, que a proteína, ela ajuda, como ela demora mais para ser digerida, ela vai trabalhar ali um pouquinho mais a saciedade e vai ajudar também a como Nutrir. vai nutrir e com a saciedade você ingere menos, né? Boa Você também. come Uma ali. boa estratégia. Sim, Que eu vejo na prática, né, que vocês, bons nutricionistas, indicam bastante, por exemplo, de manhã a pessoa comer ovo. Por quê? Por isso? pão com ovo. Por Sim. quê? Por conta que a proteína demora mais para ser digerida e vai dar mais saciedade, promover mais saciedade na parte da manhã. Então a pessoa, teoricamente, não teria tanta fome como ela teria se comesse Isso. apenas um pão com manteiga ou um pão com Isso, queijo. com certeza. Apesar do que ser proteína também, né? Mas tem a gordura. Sim. Tá. Bom, interessante. Interessante. Julinha, vamos lá. Outra pergunta que deve ser muito, muito comum no consultório, né? As pessoas, elas estão buscando, né, geralmente, o emagrecimento. A gente está numa população, ainda mais a brasileira, que está acima de 60% das pessoas estão obesas. E isso é um grande problema de saúde pública, na verdade, né? Sim. Só que a gente percebe também que muitas pessoas não conseguem ver o nível de sobrepeso ou obesidade que elas estão. Isso é um agravante absurdo no nosso trabalho. E quando vai perceber, já está muito elevado ou às vezes nem percebe. Sim, E, na prática, uma avaliação física, visual, muitas vezes, elas acabam deixando a pessoa até triste em relação num consultório. com É muito certeza. comum te ver isso na prática, porque elas não têm noção de como elas estão. Até o quê? Sim. Ter dados Até para ver. isso. Como você reage no consultório para tornar esse momento, esse autoconhecimento mais leve e criar uma expectativa de melhora futura nesse indivíduo? Por exemplo, no começo é uma coisa mais trabalhar, a gente tem que trabalhar mais o acolhimento, né? Acolhimento. É o principal, para a pessoa não desistir.
Porque se a gente chega já medindo a pessoa, já faz ali a avaliação de gordura corporal, vê quanto de massa tem, quanto de gordura Fica tem, a muito pessoa vai robotizado. ficar muito robotizada, a Não é pessoa legal. vai desanimar, Sim, sim, ela sim. já vai querer desistir ali. Entendi. Ela vai falar, eu já tô nesse estado, o que eu vou fazer agora? E aí, como é que você faz? Aí tem que Como que é o trabalhar o acolhimento? Me acolhimento. acolhe aqui. Eu tô gordinho lá, tô acima do peso, tô obeso, cheguei no seu consultório. O que que você... Como é que você começaria comigo em relação a esse A gente começa atendimento? conversando sobre Pode falar. alimentação, Fala comigo. Fala, rotina. Flavinho, pode falar. Quero ver como é que você atenderia nessa parte. Pra eu me sentir Mas seguro. vamos simular um Posso simular. atendimento? Aham. Eu sou um ator aqui no nosso podcast sem nome e a Júlia vai me atender. Vamos lá, Júlia. Então vamos lá. Eu sou o Flavinho, eu estou com 50% de gordura corporal, então obesidade grau 3. Fiquei sabendo agora que eu sou obeso grau 3, não sabia. Normalmente essa pessoa já se pesa na balança, então ela já sabe o peso dela. Tá, Ela já sabe o peso dela, ela já sabe que ela está acima do peso, então não vale a pena eu fazer uma avaliação corporal nessa pessoa. tá, entendi. O que eu vou trabalhar? Eu vou chegar, eu vou conversar sobre a alimentação, Uhum. entender como que é a rotina dessa pessoa. Normalmente essa pessoa ela não tem tanta qualidade nas refeições, então primeiro a gente trabalha quantidade e qualidade. Tá, A gente não chega tirando tudo. Por exemplo, que a gente acabou de falar da pizza. A pessoa come pizza, a pessoa toma a cervejinha dela. Então a gente vai diminuir. A gente uhum. não vai tirar, a gente vai diminuir Tá, e vai manter essa qualidade. sim, E com certeza o exercício físico vai entrar ali, porque o principal para a gente trabalhar o metabolismo dessa pessoa agora é a movimentação. Ela tem que se movimentar, ela tem que fazer exercício físico. Hidratação também é muito importante. A pessoa está bebendo água. A gente trabalhar a metabolização dela, né? Melhorar a alimentação. tipo de alimento que ela vai Sim, ingerir. os tipos Uhum. de alimento, por exemplo, deve ser o tipo de pessoa que come pão com manteiga de manhã e a gente Sim, explica o motivo do no pão com caso uns ovo. 5, 6, né? Sim, No sim. caso do Flavinho gordinho aqui. Mas não é tirar 5 pães também, né? A Tá, gente vai diminuir os 5 pães. Aí, sim, tipo, ao invés de deixar 5, a gente deixa 3 e aí sim, é uma coisa degradativa, né? Que a gente vai diminuindo. ótimo, perfeito. Então leva a Aos pessoa, poucos. Mas até a pessoa começar a ver resultados, que aí ela vai se animando, e aí ela vai daí, se motivando. ótimo. É coisa que vai aos poucos. Qualidade de vida não é assim, né? É Não, aos não é. poucos. É um comportamento que geralmente são anos esse comportamento e para Sim. voltar, E né, de tem que uma hora ser para uma outra. alimentação que a pessoa vai conseguir manter a longo prazo. Sim. Que foi aquela coisa que a gente falou dos 10 quilos em 2 meses. Ela vai fazer uma alimentação louca para conseguir eliminar esses 10 quilos. Numa restrição E aí eu imensa, te pergunto, terrível. ela não vai conseguir manter? Não tem como manter. Não tem como E a gente manter. pode voltar até no primeiro assunto, que é o quê? Eu vi durante esses mais de 10 anos o pessoal falando de jejum intermitente, muitas pessoas começando o processo, tendo um pequeno resultado, porque acaba comendo menos calorias, perde peso, mas como você falou, muitas vezes não é só o peso, é massa muscular. Ela fica ali desmotivada, desanimada muitas vezes, ajusta, come muito mais do que antes e muitas vezes reganha peso. Então, Reganha. tornando uma estratégia para muitos, não para todos. Alguns se dão muito bem com o jejum, Sim, mas para a maioria insustentável, não funciona. né? E eu trabalho com pessoas, com profissionais que são de correntes também muitas vezes do jejum. E um deles, que eu confio bastante no trabalho dele, e ele fala sobre jejum, ele fala jejum de um dia, de 12 horas, 16 horas. Isso não vai interferir tanto no metabolismo, né? É algo mais, vamos dizer assim, para, sei lá, pela linha de trabalho, desintoxicar, coisa do tipo, mas eu vejo que é algo que não vai afetar a saúde do indivíduo de É. maneira contínua, porque o jejum é todos os dias, né, durante um período X. Então, essa perda de massa muscular, até vi um estudos falando sobre fisiculturistas que fizeram jejum para poder fazer esse estudo, e boa parte deles perderam Perdeu massa massa. muscular. Perde massa. Perde massa Porque o muscular. músculo não se sustenta, né? Sem, sem Sem os nutriente, né? macros, Sem os né? Sem macros, os verdade. macros. Isso é verdade. E outra coisa também que já veio, que deve ser uma dúvida muito comum no consultório, que é o quê? Existem alimentos inflamatórios? Se sim, Júlia, quais são? Existem alimentos que foi o que a gente falou, que prejudicam o metabolismo, Tá. né? Que é um alimento que vai ali inflamar.
mas vai desacelerar o metabolismo e vai causar retenção de líquidos. Retenção de Sim. líquidos e retenção de gordura, que são os alimentos ricos em sódio. Então isso engorda. Engorda. Ótimo. Então, alimento que você disse de difícil digestão, que, por exemplo, você falou que pode inflamar açúcares. Açúcares. O que mais? Ricos em sódio, que Ah. são, por exemplo, os embutidos. Tá. Presunto, mortadela, salame, enfim. Ricos em sódio também, né? Refrigerante, bolo, sorvete. Tá. No Fritos. caso do refrigerante, zero também acontece a O mesma zero coisa. pode. Mas menos do que o com açúcar. Menos tá. O zero pode. O zero, ele tem 0 calorias. Tá. Só que tem adoçante, né? Entendi. Tem um adoçante nele. Que não é legal você ficar ingerindo todos os dias. Em grandes quantidades. Em grandes quantidades. Sim. Sim. Mas é liberado. Pode ser usado eu libero alguma pros meus estratégia. pacientes. Eu libero o refrigerante zero. Sim. Que é uma estratégia interessante. É. Não deixa de ser interessante. Principalmente para o emagrecimento. Tá. Você está acostumado a comer doce, tomar refrigerante normal, muda para o zero, já melhora muita coisa, porque a caloria Redução é de zero. danos, né? Que a gente fala. Exato. Perfeito. Então, me fala mais sobre os alimentos inflamatórios. Que mais? Foi do Que sódio, a gente tem? açúcar. Os fritos, né? Os Alimentos fritos. Tá. Principalmente. Então, agora, entendendo pela sua conversa, por eles serem de má digestão, atrapalhar o metabolismo e acumular líquido e, consequentemente, armazenar gordura, é por isso que eles engordam, é isso? Essa inflamação que ele promove no metabolismo? Entendi. Ótimo. Porque o nosso corpo, ele não vai... Desacelerou o metabolismo, ele não vai conseguir trabalhar normalmente, igual ele trabalha. Entendi. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio. Que não é que são alimentos proibidos de comer. Mas tem que se atentar sempre às quantidades que você vai ingerir. E a frequência. E a frequência. Que é Que é o importantíssimo. principal. Ótimo. Muito bom. Pensando num alimento que você considera assim, que deveria evitar ao máximo, qual seria esse alimento? Não tem em si um alimento que eu... Não tem? São esses os alimentos, né? Que eu evito o máximo de comer, mas se for comer, sempre Por exemplo, eu adoro Doritos. Posso comer o Doritos à vontade? à vontade. Não. Você pega um pacote de Doritos, Quantos de Doritos eu poderia comer? Me fala. Aí você tem que olhar no pacotinho. A quantidade. Normalmente Doritos... na tabela nutricional vem, né? A quantidade. É muito calórico. Acho que cada 100 gramas tem... Muita caloria. Não é nem isso. A 30 gramas tem 15 calorias. É um negócio absurdo. Eu sei que é absurdo. É muita caloria. É um absurdo. É uma coisa que não vale a pena você furar a dieta. Não vale... Sabe que eu descobri que atrapalha alguns alunos meus e eu gosto pra caramba? Sabe aquele amendoinzinho crocante? Amendoim japonês. Tipo, no japonês eu não gosto. Sei. Mas o crocante, cara, eu gosto pra caramba. Daí tem os outros de cebola, eu não gosto tanto. Mas o crocante eu piro. Calórico demais. Pra caramba. É muito E eu calórico. gostava, eu comia com mais frequência. Né? Hoje em dia eu evito Aquilo bastante. é praticamente uma refeição. É uma refeição. Então, amendoinzinho crocante ou japonês. Com a cerveja, tem que ser algo bem esporádico. É isso. Muito. Para conseguir manter um corpo legal, Porque saudável. se você for parar para pensar, 1 grama de lipídio. Tá. 1 grama de lipídio equivale a 9 calorias. Tá. Entendeu? E 1 grama de carbo, 1 grama de proteína, 4 calorias. Que é tem menos da menos. metade. Tem menos calorias. E aí, se você fica ingerindo muitas gorduras, né? Já põe ali na balança o tanto de caloria que você está ingerindo. Em 1 grama você tem 9 calorias. Boa. Imagina... Agora, vamos pensar em uma outra pergunta de consultório que deve ser muito comum. Muito comum mesmo. A pessoa, ela vem e geralmente com ansiedade. Talvez não dos 10 quilos em 2 meses. Mas quando você vê uma pessoa que está uns 10 quilos acima do peso e ela chega no consultório para você e fala assim, eu gostaria de chegar 10 quilos a menos. Qual que seria uma meta que seria plausível para aquela pessoa conseguir alcançar os menos 10 quilos na sua conduta, na sua opinião, no seu acompanhamento? É uma meta plausível. Real. Mas em quanto tempo você fala? Você colocaria para ela se sentir confortável e falar assim, eu tenho uma visão de futuro, se é médio ou longo prazo. Qual seria um tempo bom para uma pessoa, vamos dizer assim, sem nenhum problema de saúde? Tem muitos fatores, muitas variáveis que deveriam ser avaliadas. Exatamente. Então, eu te fiz uma pergunta um pouco mais genérica. Mas pensando numa pessoa, numa mulher, que é mais comum, numa mulher
que está entre 30 e 40 anos de idade e quer perder 10 quilos, e assim, ela poderia treinar normalmente, fazer o treinamento normal, sem nenhuma restrição, qual seria uma meta real que ela conseguiria alcançar para perder esses 10 quilos? Uma estimativa de tempo, qual seria? Ah, eu colocaria ali uns 5 meses. 5 meses. Focado. 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 5 meses focado, conseguir eliminar os 10 E quilinhos. um chegar no resultado, assim, ímpar. é, Bacana. 5 meses, 5 meses. sustentável. Mas o resultado. O E resu- uma coisa que dá pra manter, né? Sim, Manter e melhorar. manter e melhorar, exatamente. Porque assim, a gente foca nos 10 quilos aí pensando no Ali em número, cerca de 2 quilos por mês, já já é tranquilo, lindo. Faz Já tá bonito. fazendo bem feito, né? Sim, Esse é o ponto importante, mantendo a estratégia acontecendo, desde o treino, desde do exercício físico até a alimentação ali, sim, fugindo o mínimo possível. É um tempo legal, eu concordo com você, acho que é um tempo bem bacana mesmo, de um Sim. projetinho sim. para mudança mesmo. Legal. Julinha, foi isso então, muito bacana a sua conversa. Com certeza vamos trazer mais conteúdos para o pessoal que está assistindo a gente. Então, pessoal, acompanha a gente porque vai ter muito assunto, muitas perguntas comuns em consultórios, em nosso dia a dia de atendimento. Eu quero que você acompanhe a gente porque vai aprender bastante, com certeza vai mudar a sua vida aí. Julia, obrigado, viu? Eu que agradeço, Flávio. É um prazer. Até Sempre a um próxima. Bom demais. Valeu. Tchau, tchau.